Fala pessoal do Living Lab aí no Mato Grosso do Sul, eu sou o Dender Lippert, fundador da V4 Company, e nesse conteúdo de hoje a gente quer mostrar um pouquinho para vocês do que a gente chama aqui na V4 de Matemarketing. Uma vez tendo essas premissas em mente, pessoal, a gente tem que entender o processo, como eu vou chegar lá. Para isso, existem 4 pilares praxeologicamente comprovados e irrefutáveis que eu preciso percorrer para construir o processo de vendas através da internet. Sendo o primeiro deles tráfego, vamos dizer que a gente for abrir uma loja física. Se a gente for abrir uma loja física, qual é o primeiro aspecto que a gente tem que avaliar e decidir para garantir o sucesso dessa loja física? É o ponto, é onde essa loja vai se estabelecer. Se essa loja for na Paulista ou for num bairro aleatório, a chance dela dar certo na Paulista é muito maior do que num bairro aleatório. Por quê? Porque a Paulista tem muito tráfego, muitas pessoas circulam lá. Então se eu abrir uma loja, independente de que loja for, na Paulista, provavelmente ela vai dar certo, porque tem muito tráfego. Da mesma maneira uma loja no shopping. O que é uma loja de shopping? Eu Multiplan, estou vendendo lojas no meu shopping. O que eu estou vendendo? Eu não estou vendendo tijolos, eu estou vendendo tráfego de pessoas qualificadas querendo comprar. Abrir uma loja de shopping aumenta muito a chance de ter sucesso no varejo. Isso é um fato. Uma vez que eu escolho esse ponto e abro essa loja, qual é o segundo aspecto que eu preciso pensar para ter um resultado melhor, um aproveitamento maior desse tráfego? É o meu aspecto de engajamento. Eu preciso saber qual é a vitrine, qual é o visual merchandising, qual é o layout em linhas gerais, mix de produto, cheiro, toda a experiência das pessoas que vão passar lá para ser a experiência mais envolvente, para a pessoa considerar mais a minha marca. A maior taxa de pessoas vão considerar a minha marca, considerar mais que a dos concorrentes, para aí só aí ela querer converter, ou uma parcela maior querer converter. E uma vez que eu começo a converter, pensa que cada um desses pilares são como colunas no Excel com infinitas linhas. Eu tenho infinitas linhas, eu posso fazer várias coisas em tráfego, várias coisas em engajamento, várias coisas em retenção, que é o próximo pilar que eu vou falar para vocês. Então, como que eu posso, por exemplo, melhorar minha conversão? Vamos dizer que a gente vai abrir essa loja no Rio Grande do Sul. A gente é de São Paulo, nunca tivemos no Rio Grande do Sul, mas vamos expandir para lá, vamos abrir uma loja lá. E aí a gente não conhece o Banricompras, que é o meio de pagamento do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Um meio de pagamento muito utilizado no estado. A gente abriu a loja aqui e a gente vai notar que a nossa taxa de conversão está mais baixa do que a média que a gente tem em outros estados. Por quê? Porque a gente não tem esse meio de pagamento. Então, adicionar esse meio de pagamento vai aumentar muito a minha taxa de conversão, que é uma taxa de aproveitamento em relação às pessoas engajadas, que é uma taxa de aproveitamento em relação às pessoas que foram atingidas no meu canal de tráfego. Então, existem várias coisas. Eu sempre dou o exemplo também do posto de combustível nos Estados Unidos. Pensa que nos Estados Unidos a gente não tem o frentista. No Brasil, se a gente pudesse eliminar o frentista da nossa rede de postos, lá no ambiente de conversão, a pessoa já foi atingida, já trouxe ela para o negócio, ela já se engajou, ela está lá, na ação de conversão. Se eu pudesse tornar mais eficiente esse processo, aumentando a minha rentabilidade, seria muito melhor para o negócio. Obviamente, nesse exemplo eu não posso fazer, mas vocês terem uma noção de coisas que eu poderia fazer de conversão, otimização de conversão no contexto off. E muita gente pensa que o processo acaba aí, pessoal, quando eu atraio, engajo e converto, mas a venda não acaba quando o cliente compra. Os maiores negócios do mundo, sem exceção, sem sombra de dúvidas, são os negócios que sabem que o segredo mora no quarto aspecto, que é a retenção. Apple, Google, Amazon, Microsoft, Coca-Cola, todas as grandes empresas são porque retêm a sua base de clientes mais do que a média. Quem usa Apple dificilmente muda, dificilmente para de comprar. E não se engane que retenção está atrelada única e exclusivamente a negócios de receita recorrente, por assinatura, por exemplo. Todo negócio de varejo tem recência, frequência e valor monetário. Análise RFM, dei uma buscada sobre isso. Quão recente o cliente da Apple compra? Quão frequente ele compra? Quanto ele despende de valor monetário? Existe um quadrante de avaliação e com certeza boa parte dos consumidores da Apple se enquadram no quadrante de maior recência, de grande frequência e grande valor monetário, e por isso ela se tornou uma das empresas mais valiosas do mundo, igual a Amazon, que fez a mesma coisa, mesmo sem necessariamente ser uma empresa com produtos de receita recorrente na natureza do negócio. Então entenda isso. A venda não acaba quando termina, ela só começa. Tu tem que adquirir clientes, não adquirir vendas. Essa é a chave da parada e o segredo das empresas que crescem muito, é a mesma coisa que a gente tem feito na V4. Esses 4 pilares, pessoal, são os mesmos para o ambiente offline e são os mesmos para o ambiente digital. Não muda. Na prática,
O marketing digital não existe. O marketing é o mesmo, o que muda são os canais. No caso do tráfego, qual é a maior avenida da internet? É o Google. O Google hoje é a maior empresa de mídia do mundo e poucas pessoas sabem disso. O faturamento do Google com o Google Ads é na casa de 170 bilhões de dólares. 170 bilhões de dólares. A Disney é a segunda maior empresa de mídia do mundo e não fatura metade do que o Google fatura com o Ads nessa unidade de negócio, com o Google Ads. Por que milhares, milhões de empresas despendem bilhões de dólares em anúncios com o Google? Porque é a maior avenida do mundo, é público muito qualificado querendo comprar. É engajamento, pessoal. Uma vez que eu atraio as pessoas na minha avenida, no Google, não adianta eu não ter um bom layout. Eu vou converter uma parcela muito baixa dessas pessoas que eu atraí, eu quero converter o máximo. Então, por exemplo, o conteúdo que eu faço, o layout do meu site, meu UX, meu UI do site, como ele conta uma história que envolve, da mesma maneira que eu conto uma história que envolve um ambiente offline. Por fim, uma vez que eu faço isso, eu preciso converter essas pessoas. Ou seja, como que é meu formulário, como é fácil de eu converter, o quanto os vieses cognitivos em volta disso estão incentivando a uma conversão mais rápida. Como no exemplo do Booking. Se você entrar em qualquer hotel agora no Booking, mesmo no meio da pandemia, todos vão estar acabando e vão ter 6 pessoas olhando o quarto. Por que ele faz isso? Para usar o viés cognitivo da escassez para pressionar, ter uma conversão mais rápida naquele ambiente. Então, cada detalhe que tu faz aqui aumenta essa taxa, né, para ter uma taxa de conversão cada vez maior. E por fim, a retenção. Uma vez que eu acessei o Booking agora, como vocês talvez façam para ver esse exemplo, mas vocês não convertam, o Booking vai continuar mostrando anúncio para vocês por toda a internet, porque ele quer reter a audiência. Não só reter o cliente, porque o primeiro passo para se tornar cliente é se tornar audiência da empresa, depois se tornar cliente. Uma vez se tornar cliente, para mim manter esse cliente frequente, recente e com maior valor monetário, eu preciso manter uma relação com ele. E eu vou falar de algumas coisas relacionadas a isso. E o ponto é, pessoal, eu expliquei isso de maneira linear, como pilares, mas na prática não é linear. Existe uma intersecção entre esses aspectos que gera essa conversão. Às vezes uma ação de retenção, como remarketing, pode ser uma ação também de tráfego, uma ação também de engajamento. Social media é uma ação de tráfego, de engajamento, de retenção, de conversão, é um pouco de cada um. Não é tão linear as coisas como um dia foram. Aquele funil de vendas tradicional, que eu faço isso para gerar aquilo, já não é tão claro assim. Pensa comigo, hoje eu invisto em vários embaixadores e influenciadores para V4, lá o Bruno Nardon, Alfredo Soares, a Núbia Mota, Bruno Oliveira. Aí você viu o Bruno Oliveira falar da V4. Aí você foi lá e seguiu a V4 no Instagram. E aí você está numa reunião de marketing e você, vamos contratar uma empresa de marketing, tem uma V4, e você lá vai e busca no Google. Aí o Google vai me dizer que converteu você. Agora, de fato, foi o Google que converteu você? Ou foi o conteúdo que eu faço no Instagram da V4? Ou foi o meu embaixador que teve o primeiro contato, gerou o primeiro contato com você? É não linear, pessoal. Não é especificamente uma ou outra. É o conjunto bem feito, organizado, que a intersecção deles vão gerar o máximo de conversão. E esse é um grande lance que a gente precisa ter em mente. Outro aspecto importante, uma vez que eu domino as estratégias e as infinitas coisas que eu posso fazer em tráfego, as infinitas coisas que eu posso fazer em engajamento, infinitas coisas que eu posso fazer em conversão, uma infinita coisa que eu posso fazer em retenção, eu sei quais são os 4 cantos desse campo. O jogo do marketing é um jogo da ação humana como basquete, como futebol. Tráfego, engajamento, conversão e retenção são os 4 cantos. Eu sei jogar, eu sei quais são os 4 cantos, eu sei o limite. Agora, uma vez que eu vou jogar esse jogo, eu preciso ter uma estratégia. Não basta eu sair jogando de maneira aleatória. Para o Inter ganhar do Barcelona, não foi de maneira aleatória, teve uma estratégia. Então, essa estratégia, como no esporte, é o que a gente chama de playbook. Tu tem que ter o plano de jogo, como vai ser a jogada que eu vou exercer lá. E como no esporte, não basta eu desenhar o playbook e falar para o jogador, vai lá, no Japão, valeu, tô aqui, vou ficar em Porto Alegre, depois me fala se ganharam ou não, hein? Não, o técnico fica lá do lado e fica alterando a jogada a todo momento conforme ele vai pegando cada feedback, troca um, volta outro, não, vai, faz aqui, faz assado, porque nenhum plano de batalha sobrevive ao contato com o inimigo. E para dar algum subsídio da estratégia dos planos de jogo para vocês, vou dar 3 exemplos de estratégias que são sempre presentes em todos os nossos projetos. E o grande lance também que vocês precisam entender sobre as estratégias é que existe uma relação entre volume de resultado versus o tempo para dar resultado. São as 2 variáveis que a gente sempre avalia na estratégia. Estratégias que vão demorar mais tempo para dar resultado e o volume de resultado que ela vai trazer. O primeiro exemplo ali do Google Ads é uma estratégia que a gente chama de marketing direto,
Aquele anúncio para quem quer comprar. Compre de mim, compre de mim, compre de mim. Como eu posso fazer no Google Search. Lá um anúncio para quem busca por serviço de marketing digital. Vai ver um anúncio da V4. Esse tipo de anúncio que a gente chama de marketing direto, ele dá resultado muito rápido. Mas o lucro dessa estratégia é baixo. Porque o custo de mídia é muito alto. É muito competitivo aquele canal. E eu estou fazendo uma oferta. Ou seja, poucas pessoas têm nível de consciência elevado para comprar diretamente. Então vai custar mais caro porque é uma amostra menor. No outro extremo, oposto aqui, eu tenho o que a gente chama de embalde marketing. Que é o quê? O embalde vocês devem estar familiarizados. Eu produzir um conteúdo, atrair a pessoa por esse conteúdo e eventualmente um dia, quem sabe, talvez, ela compre de mim. Se no longo prazo, que é o que vai demorar para essa estratégia dar resultado, eu conseguir fazer ela funcionar e ela der resultado, vai demorar. Mas quando der, o resultado, o lucro dessa estratégia vai ser grande, porque você passa a não ter mais custos para ter aquela audiência e aí gera bastante resultado. E existe um meio campo. Existe o que a gente chama, a gente falou aqui, só recapitulando, a gente falou do marketing direto, gritaria, varejo, compre de mim. E a gente tem o embalde marketing, que é conteúdo, vamos ver se um dia eu alcanço muitas pessoas e elas compram de mim. O meio termo é o que a gente chama de embalde direto, que é o quê? Eu pegar o mesmo conceito do embalde, que é um conteúdo como esse, ou seja, muitas pessoas vão clicar porque é um conteúdo gratuito, mas já no conteúdo eu fazer um pitch. Como, por exemplo, a gente faz no Instagram da V4, V4 Tuts, toda terça-feira, às 7h44 da manhã. Eu gasto grana para anunciar aquela live que a gente faz toda terça-feira. A live como, por exemplo, Guia de Mídia Paga para E-Commerce, que foi uma das lives que a gente fez recentemente. Muitas pessoas vão clicar para ver a live, o Guia de Mídia Paga para E-Commerce. Uma parcela das pessoas que assistirem essa live, que na live eu já vou fazer o pitch para comprar a V4 depois de ensinar um pouco sobre como gerenciar o tráfego de um e-commerce, eu já faço o pitch, elas já viram lead, elas já compram. Ou seja, eu não fico um tempão esperando para isso dar resultado. Então essas são as 3 estratégias que a gente mais faz aqui na V4. E o grande lance, pessoal, é que a gente precisa tornar essas estratégias um sistema exponencial e sustentável de crescimento para os nossos negócios em forma de loop. Como, por exemplo, vou pegar aqui o marketing direto. Vamos dizer que eu pego e faço uma página, anuncio essa página no Google Search e parte desses anúncios do Google Search vão gerar leads, parte desses leads vão gerar vendas. Parte da receita que eu consegui com essas vendas, eu vou reinvestir em melhorar essa página e fazer mais anúncios e assim sucessivamente. Ou seja, eu tenho um ciclo sustentável de crescimento exponencial para o meu negócio até o teto desse canal, que normalmente é muito longe de onde eu estou. O fim do ciclo consegue me dar um trigger para reiniciar esse ciclo. E aí eu tenho um canal exponencial de crescimento. Vamos ver isso no embalde direto. Vou pegar um influencer, como um dos embaixadores da V4, fazer uma ação lá com o Alfredo Soares, e aí a gente vai fazer um conteúdo juntos, fazer uma live. Vou adquirir público para essa live, parte do público vai monetizar e vai me dar receita. Parte dessa receita eu vou comprar outra ação com ele, vou comprar outra ação com o Nardon, outra ação com o Bruno Oliveira. Vou reiniciar o ciclo. O fim do ciclo me dá o trigger para recomeçar o ciclo. Embalde marketing, por exemplo, vou fazer conteúdo, vou otimizar para SEO, parte das pessoas que forem alcançadas vão fazer um trial, parte desse trial vai monetizar, parte da monetização vai engajar, vai ter a LTV, com esse LTV eu consigo reinvestir e reiniciar esse processo. Esse é um dos aspectos muito importantes, pessoal, que a gente tem que entender para construir um processo exponencial de crescimento e não investir muitas vezes em canais lineares, como por exemplo, PR. A assessoria de imprensa é um canal linear. Se eu pagar uma grana para uma assessoria de imprensa, tentar me introduzir na mídia e eventualmente ela consegue fazer uma ação minha lá no Pequenas Empresas Grandes Negócios, uma vez que ela finaliza esse ciclo e consegue me colocar na imprensa, eu vendo por causa daquela ação com o Pequenas Empresas Grandes Negócios, a grana que eu faturei disso vai garantir que eu consiga conseguir outra inserção? Não, porque é um lobby, a assessoria de imprensa não é controlável. Indicação, Member Get Member, eu faço lá uma ação de indicação, aí clientes me indicam e eu fecho outros clientes. Obrigatoriamente, isso vai fazer com que outros clientes me indicam? Não necessariamente, eu não tenho controle, então o ciclo quebra e eu não consigo depender disso para crescer o meu negócio como eu consigo em outras estratégias como essas que eu exemplifiquei para vocês. Vamos olhar elas de outra maneira. Embalde marketing, por exemplo, de um cliente nosso, um blog. Faço um blog, começo a produzir conteúdo e um dia ele fica bem posicionado. No outro extremo eu tenho o marketing direto.
Vou fazer uma página da Mercedes, por exemplo, a gente está armando uma ação com a Mercedes e vou anunciar a Mercedes. Eu não preciso convencer ninguém de que precisa de Mercedes. Todo mundo conhece. Vou anunciar para o público certo, compra a Mercedes, está aqui, ótimo. Vou gerar leads, vai gerar vendas. E eu tenho um meio termo, que a estratégia também ela funciona muito para o tipo de negócio, pessoal. Esse exemplo de meio termo aqui é uma empresa de SaaS, um Software as a Service de gestão financeira para donos de academia. Super específico e complexo. Se eu anunciar isso com marketing direto, o CTR, a taxa de cliques que eu vou ter, vai ser baixa, porque poucos donos de academia sabem o que é a gestão de um fluxo de caixa. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um blog e começar a levar o nível de consciência para convencer eles a comprar meu software. Só que pode demorar muito. Então o meio termo é o quê? Essa ação que a gente fez, que era 4 motivos que vão fazer a sua academia fechar. Pensa, 4 motivos que vão fazer a minha academia fechar, eu estou pegando um viés cognitivo do medo de quebrar, que é o que mais move o ser humano, é o medo, depois a esperança, mas antes de tudo o medo de morrer. E eu tô falando, cara, tem 4 motivos que vão fazer a tua empresa quebrar. Imagina o CTR que eu tive nessas campanhas, foi altíssimo. E essa página mostrava 4 motivos, conforme o Sebrae diz, que fazem as academias fecharem, e todos tinham a ver com gestão financeira, e no final desse conteúdo eu falava, para te evitar que isso aconteça com você, faça um trial no meu software. Então eu conseguia diretamente, atraía muita gente para o conteúdo, e diretamente por causa do conteúdo eu já conseguia fazer trial e por consequência monetização. Então esses são 3 exemplos de estratégias que a gente pode aplicar através dos 4 pilares, considerando todas as premissas que eu trouxe aqui para vocês. E o tempo e a lucratividade estão naquele quadrante ali que eu falei para vocês. Embalde vai demorar mais tempo e tem bastante imprevisibilidade, mas vai ser mais lucrativo. O marketing direto é o oposto. Muito rápido o resultado, mas baixo o lucro. Eu tenho pouco tempo para compartilhar isso com vocês, pessoal, mas um detalhe que eu quero deixar aqui para vocês é sempre desenhe um fluxo da estratégia que vocês estão fazendo. Pega e desenha no papel, desenha no Miro, no software, todo o fluxo e tenta pensar como que eu posso mapear melhor, fazer isso aqui melhor, controlar melhor as alavancas desse crescimento, fazer outra estratégia, se o cara não comprar, o que eu faço? Pensar no fluxo da sua estratégia, que nem um coach de futebol, de basquete, ficar com a prancheta pensando todas as jogadas e pensando sempre looking ahead, sempre pensando à frente, se eu fizer essa jogada e o cara caminhar para esse lado, eu vou fazer isso. Então pensa sempre isso e faz esse exercício que ele ajuda muito. Outro detalhe importante é mensurar muito bem. E aqui tem 5 formas de mensuração que você tem que dominar. Eu não vou poder explicar tecnicamente, mas você precisa mensurar muito bem, né? Quem não mede não gerencia, então se você não medir da maneira correta, não vai conseguir gerenciar bem esse processo. As 5 maneiras são Pixel, no Facebook e no Google você tem o Pixel lá para fazer a mensuração, as UTMs, CRM, mecânica. O que é mecânica? Eu posso criar diferentes páginas, diferentes números de celulares para cada canal. Estou fazendo campanhas de WhatsApp e eu quero medir o resultado do Instagram e do Google. Eu posso ter 2 números de telefone e divulgar cada número em um canal. Isso é uma forma mecânica de mensuração. E por fim a gente tem a conversão offline, que funciona muito bem no Facebook Ads. Eu não tenho tempo de explicar detalhes disso, mas você precisa entender profundamente isso. Eu estou aqui para dar um gostinho dessa informação e dar uma orientação para você correr atrás do que realmente importa. E por fim, pessoal, como eu falei, tenho pouco tempo aqui, mas para você entender no detalhe, ver mais de 100 horas de detalhe de cada um desses aspectos, você pode conferir a nossa formação Cientista do Marketing Digital. Ela é gratuita por 7 dias, você pode se aprofundar lá em todos os detalhes, em muitas horas de aulas desenvolvidas, pensadas para adultos aprender. Cada aula não tem mais de 5 minutos, então está tudo bem organizado da melhor maneira para um adulto aprender em diferentes módulos e tudo mais. Dá uma conferida lá para você se aprofundar mais. Talvez depois você pode conhecer até nosso modelo de franquia ou como a V4 pode ajudar o seu negócio. E por fim, eu sempre deixo essa frase: mais ação, menos glamour, que é uma das atitudes do manual de conduta da V4 Company. Tem muita sofisticação, muito glamour, muitas questões complexas relacionadas a esse tópico, mas na prática a atitude é o que importa. Tem que agir, pessoal. Tem que botar para rodar, colher as informações e aí corrigindo conforme as coisas acontecem. Tem um livro que eu gosto que ele fala que é preparar, atirar e apontar. Não é preparar, apontar e atirar. Prepara, atira e aponta depois de ter atirado. Porque aonde a bala pegar, tu vai ter o feedback para corrigir o percurso do próximo tiro. Então pensem nisso. Prepara, atira e depois mira. Mais ação, menos glamour, pessoal. Espero que eu possa ter ajudado vocês, contribuído. Não deixe de seguir a V4 no Instagram, lá no meu próprio perfil. Manda direct para nós, manda direct para mim, se tiver mais dúvidas. E dá um feedback também, que é um privilégio
poder colaborar com vocês a serem cientistas do marketing melhor. Sou Deder Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.